e Vítor Batista. Muito boa tarde aos dois, obrigado por estarem aqui. Vítor Batista, começo por si. Nas palavras mais recentes de Pedro Passos Coelho relativamente ao Tribunal, há aqui, de facto, uma guerra aberta entre o Primeiro-Ministro e os juízes do Tribunal Constitucional. Nós estamos num tempo em que assistimos a uma certa degradação na linguagem entre órgãos de soberania. E eu julgo que isso é preocupante. Quando um Primeiro-Ministro diz que é preciso o bom senso, está simultaneamente a dizer que não há senso. Ora, o Tribunal Constitucional pronunciou sobre uma lei que foi submetida pelo Presidente da República. O próprio Presidente da República teve dúvidas sobre a constitucionalidade da lei. Ora, se o Primeiro-Ministro reage desta forma, relativamente ao Tribunal Constitucional e ao próprio Presidente da República, eu julgo que isto é um mau passo para a afirmação que todos desejamos das instituições democráticas, que o mesmo é dizer a afirmação do regime democrático. Por outro lado, também da parte do Tribunal Constitucional, julgo que estamos num momento menos feliz. O Tribunal Constitucional tem de assumir a decisão e depois não vir o Presidente a seguir fazer uma conferência de imprensa para explicar a decisão. Isso é suficiente, um comunicado, porque não vale a pena muitas explicações, porque esta decisão é soberana. E depois configura, queiramos, quer não, uma forma de estar que propicia a interpretação que não vai para além daquilo que foi a decisão do Tribunal. Permite o tipo de interpretações a caírem num foro mais da política. E por isso seria desejável que no futuro, quer as decisões do Tribunal Constitucional sejam assumidas e há que respeitá-las num regime democrático, nós temos uma Constituição para respeitar. E por outro lado também o Governo, em vez de se preocupar, depois de atacar o Tribunal Constitucional, tem de se preocupar em propor leis constitucionais. Eu há 3 semanas disse aqui que a lei me parecia, embora seja economista, inconstitucional. E já era previsível uma situação desta natureza, porque aquilo configurava num segundo momento um despedimento sem justa causa. Portanto, o que aconteceu na decisão do Tribunal Constitucional já era previsível. E isto também nos leva a uma interpretação que o Governo, afinal, já tinha um plano B e propôs um plano de estar a afrontar o próprio Tribunal Constitucional. Eu acho que isto não é saudável para o bom relacionamento que se deseja cada vez mais entre as instituições e, sobretudo, em particular, estes órgãos de pode estar ameaçada, de certa forma, a reforma do Estado e a lógica de consolidação pela via da despesa devido às decisões do Tribunal Constitucional. O Governo, que é um Governo Constitucional, tem que respeitar a Constituição e tem que se habituar a decisões desta natureza. Quer concorde ou não concorde com elas. E, portanto, tem de encontrar soluções que resolvam o problema do déficit orçamental por outra via. E o Governo já tem um segundo plano. Então, se o Governo tem um segundo plano, porque é que não propôs logo o segundo plano que já tinha? O próprio Governo dá a entender, quando configurou um segundo plano, que já partia do princípio que o primeiro era inconstitucional. Portanto, se ele próprio já estava subjacente, que esse segundo plano também pode... O segundo, vamos ver, é um corte agressivo, é um corte muito agressivo. Mas já tinha um segundo. Eu julgo que este Governo, muito sinceramente, nos últimos tempos, a turbulência tem sido muito grande. E isto retoma uma outra questão, que foi num outro momento o Presidente da República ter tentado encontrar uma outra solução governativa para o país e que não foi conseguida. É evidente que hoje talvez seja tarde, temos um orçamento já à porta e parece-me fundamental agora a aprovação do orçamento de Estado para 2014. E não é um momento para eleições, mas se o Presidente da República tem optado por eleições, não estaríamos garantidamente a assistir a situações desta natureza e, por outro lado, teríamos tido tempo suficiente para preparar o orçamento. E foi uma pena que isso não tivesse acontecido, porque isto que está a acontecer, termino já, isto está a acontecer, demonstra claramente a degradação das instituições democráticas.
Já me sabe, muito se tem falado sobre a situação do país e a necessidade dos juízes do Tribunal Constitucional de terem atenção a essa situação do país. Qual é o equilíbrio possível entre a Constituição e esta situação do país? É um equilíbrio difícil porque nós não podemos pôr em causa que, de facto, o país tem direito a uma Constituição e, portanto, se me diz que em 2013, passado este tempo todo sobre o vice-cabelo, se faz sentido nós termos ainda esta Constituição, eu acho que, de facto, já devia ter havido aqui um ajustamento, sobretudo para refletir aquilo que são os novos tempos. Portanto, a cidade mudou, a economia mudou, os tempos mudaram, independentemente de não pôr em causa aquilo que foram algumas das conquistas, entre aspas, do 25 de Abril, e, portanto, no fundo, vivemos em democracia, em liberdade, de facto, as coisas mudaram e nós temos um ajustamento diferente. Olha, o plano concreto que nós neste momento temos, e que, de facto, foi apresentado na sessão de encerramento ontem do Estado-Adão pelo Primeiro-Ministro, é um plano muito prático, ou seja, de facto, os custos com o pessoal e o Estado Social representam 75% da despesa. E por parte da Troika, neste processo de ajustamento, e começávamos a ter agora a curto prazo a 8ª e a 9ª eleição, portanto, no processo já de caminhada para o final, tem-se demonstrado muito inflexível, portanto, há também aqui um caminho para a negociação, que eu de facto também acho que é evidente, mas que tem que ser feito com alguma inteligência, porque de facto a bola está também do lado deles. E portanto tem que haver aqui alguma capacidade do próprio Governo conseguir atuar nesta despesa que tem sido rígida, os 35%. Já o tem feito no Estado Social, de uma forma que muitas vezes parece injusta e de facto é uma área que tem que ser vista com algum cuidado, e eu tenho referido aqui, porque de facto vivemos tempos difíceis, tempos de crise, e eu sou dos que defendo que o Estado tem que ter aqui alguma capacidade de intervenção do ponto de vista de resolver aquelas situações de crise. Está a fazê-lo através do rendimento social mínimo, sobretudo corrigindo situações injustas e de alguma necessidade. Está a tentar dar ao subsídio de emprego aquilo que possa ser um patamar mínimo de decência, porque também o subsídio de emprego, se calhar, infelizmente, não pode manter os níveis que tinha noutros tempos. Mas, para além dessa componente do Estado Social, que infelizmente não poderá ter aqui uma evolução tão forte do ponto de vista de corte, temos também a componente salarial. E, de facto, a questão salarial é uma questão muito prática. Só se pode resolver de duas formas. Ou através da mobilidade, que era, no fundo, a ideia que o Governo tinha, ou através de um processo de sucessivo ajustamento, que tem sido vindo a ser feito através de reformas e coisas do género. A questão da mobilidade é uma questão muito prática e que, de facto, suscita aqui uma necessidade de compromisso entre aquilo que é a leitura, entre aspas, que o Tribunal Constitucional faz da Constituição e aquilo que é a capacidade do próprio Governo atuar. Eu acho que, de facto, nós temos aqui três coisas que são muito importantes de serem ponderadas. Primeiro é, a Constituição precisa de ser ajustada. O Primeiro-Ministro disse que, quando se candidatou ao PC em 2010, que apresentou um programa de revisão constitucional. Não foi na altura, não avançou, porque na altura percebeu-se que, efetivamente, não havia contexto do ponto de vista do arco da governação para que isso pudesse avançar. Neste momento, mais do que nunca, isso está fora de causa. Mas eu acho que tem que haver, por parte do PS e do PS, do próprio CDS, embora seja um partido mais pequeno, porque penso que outros partidos estão fora dessa discussão, a leitura de que, efetivamente, mais tarde ou mais cedo tem que passar para essa revisão da Constituição, mas não seja para que ela reflita aquilo que são os novos tempos. E se penso, eu concordo com o Ministro Miguel Pereira Maduro, na interpretação, na Constituição, também como uma espécie de interpretação do futuro, para que haja aqui a possibilidade das próprias gerações futuras se reverem naquilo que é a lei das suas próprias dinâmicas no futuro que vem. Por outro lado, temos a questão da leitura da Constituição. Ora, o Tribunal Constitucional é soberano. Existe, porque tem que haver um órgão máximo que faça uma análise da constitucionalidade das leis. Aliás, temos isso na Alemanha, temos isso noutros países. Acho que este Tribunal Constitucional tem tido, e concordo inteiramente com o que disse, uma postura um pouco habitual para aquilo que é o Tribunal, porque, de facto, essas confianças de independência e estas intervenções públicas do seu Presidente, em particular, fazem, de facto, lembrar um tipo de intervenção que normalmente não é normal neste tipo de órgãos, e acho que aqui também o bom senso de ponderar. Finalmente, a questão do equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é um equilíbrio que não sei se se vai resolver através da guerra aberta. Portanto, eu acho que o Primeiro-Ministro, com este tipo de intervenções, está, no fundo, a ter aqui uma defesa inequívoca daquilo que é um processo que ele está a liderar, que é um processo de convergência, um processo de correção, um processo de reforma do Estado. E numa guerra, entre aspas, tem que ser dizer entre aspas, normalmente tem que haver aqui uma espécie de defesa da honra daquilo que é parte de cada uma das partes. E acho, portanto, que ele, no fundo, reflete um pouco aquilo que é já uma espécie de falta de paciência para aquilo que é uma persistência que tem havido do ponto de vista social. Olha, mas ele tinha eventualmente feito alguma pressão sobre... Já fez antes, já fez esse, poderá dizer, mas seria salutar não fazer essa pressão. Eu acho que essa pressão tem que existir, pode-se eventualmente questionar se deve ser mais forte, se deve ser menos forte. Mas tem que haver também um entendimento junto da opinião pública de que, de facto, nós temos aqui um problema muito concreto que tem que ser resolvido e que, de facto, tem que haver aqui alguma flexibilidade do ponto de vista
constitucional para que isso possa ser feito. Eu não estou com isto a dizer que se vai pôr em causa a constitucionalidade das leis, longe disso. E se o Presidente da República pensou que efetivamente havia dúvidas, pode estar no direito dele de mandar para a verificação da constitucionalidade. Agora, o que eu digo é o seguinte: nós vamos ter um 2014 mais difícil ainda que o final de 2013. Toda esta agenda de crescimento que temos falado aqui vai demorar a arrancar. E, portanto, a convergência pelo lado da despesa vai ter que ser feita. E, portanto, esta segunda via de que falava, de, no fundo, serem as pessoas que estão na mobilidade a ter que pagar esta fatura ainda com mais reduções na sua remuneração, acaba por ser um pouco a consequência desta falta de flexibilidade que a Constituição impõe. É justo uma pessoa que vai para a mobilidade receber só 20% da sua remuneração? É uma outra discussão. E provavelmente será mais uma discussão para o Tribunal Constitucional. Mas acha que, de facto, teremos uma reforma do Estado a um ritmo mais lento? Sim. Continuamos... Não quer dizer sobre isso. A questão é a seguinte: a reforma do Estado, para também gastar aqui muito tempo, tem duas dimensões. Uma dimensão mais estratégica e uma dimensão mais financeira. E nós somos economistas, portanto temos a obrigação de fazer essa leitura. A dimensão mais estratégica ainda está muito incipiente, que é perceber que Estado queremos, que funções é que temos para o Estado, se deve ser um Estado meramente regulador, se deve ser um Estado mais intervencivo. Eu acho que já se fez algum caminho, mas infelizmente ainda estamos muito longe de definição daquilo que deve ser o Estado inteligente em Portugal. Essa reforma não é feita se não for acompanhada de uma dimensão financeira, porque em função do modelo que nós quisermos de Estado, temos que saber como é que iremos pagar. E eu acho que a dimensão financeira, infelizmente, vai atrasar a dimensão estratégica, porque vai ser impossível, no nosso país, com a dificuldade que nós temos de desejar consensos, conceber aquilo que deve ser o modelo de Estado que nós queremos, porque, à partida, a discussão vai se centrar, sobretudo, na componente financeira. E já deu para ver que, efetivamente, com esta impossibilidade que há de voltar a aumentar os impostos e onerar esta reforma do lado da receita, porque já atingimos um patamar perfeitamente incontrolável, de facto, vai ser difícil chegar a consenso. Ou seja, a questão é a seguinte: o Primeiro-Ministro, para acabar, diz que o setor privado já fez o ajustamento que tinha que fazer. Não sei se fez, se não fez. Admito que uma parte importante das pessoas fizeram, porque, infelizmente, a sua dimensão económica hoje é muito mais pequena, seja das empresas, seja das pessoas. Acredito que a função pública e o Estado tenham que, de facto, também fazer o ajustamento. Agora, esse ajustamento tem que ser feito de uma forma progressiva e, sobretudo, acompanhado com tal forma mais estratégica do Estado. Vítor Batista, e nesta oitava e nona avaliação, acho que a Troika vai aceitar estes argumentos de que as reformas em Portugal só não avançaram mais por causa do Tribunal Constitucional? Bom, nós temos aqui alguns problemas que evidentemente são delicados. Delicados na medida em que os representantes dos credores vão pressionar no sentido de maior controle do déficit orçamental, e isso exige uma ponderação e garantidamente uma reforma do Estado. Agora, a reforma do Estado tem vindo muito a ser adiada e só estamos a atuar em coisas pontuais. E a tendência nesta reforma do Estado é olhar sempre para a massa salarial. Há aspectos no Estado que podem e devem ser ponderados e que devem melhor ser compreendidos pelos cidadãos. O subsetor Estado, nas transferências correntes e de capital, e a rubrica de transferências direciona-se à administração regional, à administração local, às freguesias, às empresas públicas, ao Serviço Nacional de Saúde, à Segurança Social. Bom, isto é um valor que é superior a 16 mil milhões de euros. Isto é, estamos com um valor de transferências da ordem dos 50% da receita do subsetor Estado em impostos, em todos os impostos. Eu julgo que há rubricas que têm de ser melhor analisados para onde é que vai o dinheiro. Qual é a finalidade deste dinheiro? Nós temos que começar a controlar a despesa, não é só na massa salarial, é nas outras rubricas. E ver, ainda agora, tenho uma Câmara Municipal, não vou dizer o nome, por questões de princípio, que ainda atribuiu a uma instituição particular, enfim, a uma instituição privada, a uma fundação, para a construção de um lar, 170 mil euros. Isto demonstra que há ainda, em alguns setores do Estado, neste caso a administração local, em que o critério da despesa está longe daquilo que seria desejável. E, portanto, só havendo uma maior pressão sobre estes setores de controle da despesa, e estou a falar nas transferências, a lei das finanças locais, esta rubrica de transferências é que tem o dinheiro para a aplicação da lei das finanças locais. Portanto, há aqui aspectos de controle da despesa que são necessários, obrigatoriamente, e que não passam só com as despesas com o pessoal. Este exemplo que eu dou
que incomoda nos dias de hoje, sobretudo direcionado a uma fundação, que claramente é uma fundação que configura interesses privados, quando nós temos hoje uma cobertura bastante significativa e há outras instituições com capacidade para resolver, 170 mil euros. Eu julgo que isto demonstra claramente, em ano de eleições, o rigor de muitos municípios a atribuir os dinheiros públicos. E isto devia ter conclusões de outros aspectos na administração. O que eu penso é que é necessário, claramente, identificar nas transferências onde é que se dirige o dinheiro. E para as empresas públicas, etc. Julgo que há outros aspectos da despesa que este governo tem, enfim, descuidado de forma significativa e só se cinge sempre à mesma coisa. Às despesas com pessoal, as despesas com pessoal hoje, na administração, julgo que a rúbrica que está no orçamento do Subsetor Estado andará na ordem dos 9 mil milhões de euros. Penso que já chegou a 9 mil milhões de euros. Bom, para um conjunto, um orçamento que ronda os 80 mil milhões, nós estamos a falar de um valor muito significativo. Nós estamos a falar de um valor muito significativo. Há outros aspectos na despesa que vale a pena equacionar. Mas vale a pena ponderar com esses aspectos. Da pressão dos timings para estes cortes, eventualmente é mais eficaz. O governo está em dificuldades. O governo está em dificuldades. E, aliás, o Primeiro-Ministro já começou a configurar a possibilidade de um segundo resgate. E este argumento agora, para o segundo resgate, de tentativa de imputar a responsabilidade ao Tribunal Constitucional, também é um mau passo. Porque é previsível que o Portugal precise de uma outra configuração, de uma outra forma de ver o problema, não os moldes em que o foi inicial, mas que precise de apoio internacional. Se nós olharmos hoje para o final do ano, deste ano, e olharmos para a dívida pública, vamos ter uma dívida pública da ordem dos 212 mil milhões de euros. Olhando para as receitas fiscais, tirando o IMI, que é a receita das câmaras, e a Segurança Social, as contribuições, estamos a falar de 35 mil milhões. Facilmente é compreensível a dificuldade que Portugal vai ter nos mercados para dar satisfação ao seu serviço da dívida na amortização de capital. E é compreensível que, após a saída da Troika, haja necessidade de Portugal atuar nos mercados e tentar credibilizar e necessitar de apoio. Agora, o Primeiro-Ministro tem de olhar para isto com tranquilidade, dando confiança aos credores, transmitindo não uma lógica de instabilidade e de estrangulamentos internos no país, e esta lógica de transmitir cria desconfiança dos credores. Deve ser exatamente o contrário. Deve transmitir confiança e deve, sobretudo, começar a olhar para o país na certeza que esta dívida monstruosa que está construída nos últimos anos, condiciona todo o desenvolvimento do país. Condiciona-se Mas este aspecto penso que é importante. É evidente que os credores olhando têm consciência destes números, como nós temos, e não deixarão de pressionar cada vez mais. Agora, nós precisamos de medidas que também nos conduzam à receita, ao aumento da receita. E isso só é conseguido pela via do crescimento. E que têm faltado, estão a demorar as medidas de ajuda ao crescimento. Eu julgo que o CRAN, no próximo quadro comunitário de apoio, poderá ser um bom momento, se os dinheiros forem bem aplicados. Se os dinheiros forem bem aplicados, poderá ser um momento que ajude ao crescimento e que ajude, evidentemente, à viabilização de médio e longo prazo na consolidação das contas. Estamos públicas do país. Deste enfoque, passo então a palavra. Não, não só duas notas. A primeira tem a ver com a questão de onde é que se pode atuar na despesa. É evidente que a componente das despesas com pessoal, apesar de só ser 9 ou 10% da despesa total, é de facto muito importante, até porque de facto configura aquilo que possa ser um exemplo do ponto de vista de realização do Estado. Ou seja, nós, ao configurarmos uma situação da despesa com o pessoal mais baixo, estamos a dar um sinal muito claro que efetivamente é possível nos serviços públicos fazer melhor com menos gente e com menos recursos. Eu concordo que na área das transferências há, inequivocamente, duas sub-áreas que precisam de uma atuação muito rápida. Só que o problema é que são áreas onde, infelizmente, estão a resolver problemas passados. Primeiro é as empresas públicas. De facto, é inadmissível que nós continuemos a ter em Portugal, do ponto de vista de transferências, o valor que temos, sobretudo para alguns setores que são considerados setores alternativos, o setor dos transportes e outros. Ou seja, está-se a pagar muito aquilo que foi uma gestão ruinosa feita ao longo de décadas do ponto de vista de empresas de gestão. E depois temos o problema das autarquias. É evidente que este problema das autarquias configura um outro problema, que é o problema que se vai levantar nas eleições, da descentralização, da proximidade, da capacidade de dotar as freguesias e, sobretudo, os municípios de meios que permitam atuar com maior rapidez junto às populações. Mas aí o discurso é muito fácil, ou seja, nós tivemos até agora também, de facto, apesar de tudo, um poder autárquico muito gastador, ou seja, a questão das empresas municipais, que
felizmente já se atua alguma coisa, mas onde se tem que atuar muito mais, outro tipo de... São processos que demoram mais tempo. São processos onde se tem que ser mais rápido. E eu acho que a partir das próximas eleições autárquicas é de facto muito importante que se criassem mecanismos para uma verdadeira regulação daquilo que deve ser a capacidade de financiamento possível por parte dos Estados junto às autarquias. As autarquias têm as receitas, infelizmente, mais baixas do que nos tempos, porque o IMI, como sabemos, baixou muito por causa da crise imobiliária, mas as autarquias, a exemplo das necessidades que teve na Guarda nas últimas semanas, têm que fazer o seu próprio caminho, têm que captar investimento, têm que gerir receitas adicionais através da captação de empresas, têm que pôr até as suas próprias populações, através da agricultura e através de outras fases da agricultura, a criar novas formas de rendimento e, portanto, perceber que o fator de transferência do Estado Central vai ser um fator complementar e não um fator central. Isso é muito importante para os novos autárquicos. Nós vamos ter, a partir de agora, só para acabar, 108 novos presidentes de Câmara. Muitos deles são jovens presidentes que nunca tiveram, se calhar, nenhuma experiência do ponto de vista de gestão autárquica. E um dos desafios que eles vão ter no ciclo que agora vai começar, em termos autárquicos, é claramente confrontar a sua gestão autárquica com uma nova dimensão de financiamento. Onde a componente será a cultura e prática, ou seja, não basta a cultura, é preciso depois praticá-la e ter resultados por ela. José Vitor Batista, foi um prazer contar com vocês. Neste Em Foco está